Olá, meus refinados, tudo bem com vocês? Eu sou a Lidiane, aqui do canal Confeitaria Refinada, e hoje eu vou estar ensinando todas as dicas e técnicas para você fazer o bolo rosé e ainda com esse efeito degradê, tá bom? De cores, começando pelo mais forte e terminando no mais clarinho. E você vai ver que é bem fácil. Bom, aqui eu já estou começando a fazer o meu bolo. Esse é um bolo de 20 centímetros de diâmetro, tá? Por uns 10 de altura. Eu começo passando uma camada bem fininha de chantilly ou chantininho, tá bom? Se vocês quiserem a receita, tanto do chantilly perfeito quanto do chantininho perfeito, eu vou estar deixando aqui nos cards e na descrição do vídeo, tá? Para vocês conseguirem um ponto ideal. No caso aqui eu estou usando o chantininho, tá? Então eu começo passando uma camada bem fininha. Não me preocupo em passar uma camada grossa, porque eu vou cobrir tudo isso aqui com trabalho de bico. Então não tenho essa necessidade de deixar tudo bem lisinho, sem aparecer a massa do bolo, tá? Sempre que você for fazer uma decoração onde você vai trabalhar com bico, não precisa você ficar perdendo tempo, deixando esse bolo extremamente liso, sem aparecer nenhuma imperfeição, tá? Porque você pode agilizar o seu trabalho, porque você vai fazer decoração em bico, então isso não vai aparecer, tá bom? A única coisa que eu me preocupo é de tampar todos os buraquinhos, inclusive esses aqui de baixo, tá? Para deixar tudo bem retinho, porque na hora que eu começar a trabalhar com o meu chantilly, se tiver algum pedacinho do bolo que não tem chantilly, então essa decoração ela vai cair, ela não vai aguentar ficar grudada no bolo, tá? Então é só por isso que eu tenho que me preocupar em passar em todos os cantinhos, tá bom? Passando essa camadinha bem fininha, você vem fazendo os arremates, né? Tirando os excessos, deixando ele sem muitas rebarbas, só isso, mas não precisa nada de perfeição, tá bom? Limpa bem o seu pratinho, porque você vai começar a decorar e essa decoração depois não vai ter como você limpar depois que ela estiver pronta, vai ficar um acabamento feio, tá bom? Então eu vou começar tingindo o meu chantilly, tá? Uma dica legal, já que você vai trabalhar com bastante quantidade de chantilly, nesse caso eu gosto de bater, quando eu vou fazer bolos de 20 centímetros, eu gosto de bater uma caixa inteira de chantilly, tá? Então, ó, uma dica legal é que você, enquanto você tá tingindo, igual eu tô tingindo esse pouquinho, o restante do meu chantilly, ele tá na geladeira, tá? Pra ficar lá, não ficar na bancada, pode ser que esteja muito quente. Então, eu deixo ele na geladeira e vou trabalhando com esse aqui. Eu tingi de rosa cereja e coloquei um pouquinho de rosa pink, tá? Eu fiz ele bem forte, tá bom? Levando em consideração que depois essa cor ela ainda intensifica mais, depois que ela tá descansada. Então, eu começo fazendo uma cor bem forte. Para fazer as rosetas, eu vou utilizar o bico 1M. E vocês vão ver que conforme eu vou fazendo as repetições, eu vou falando para vocês todas as dicas, para que você consiga fazer essa roseta perfeitinha, do mesmo tamanho, e que ela fique uma juntinha da outra, tá? Eu vou aproximar, vou mudar a câmera de lugar para que você possa acompanhar melhor. Nessa posição não ficou tão bom, tá? Então, eu vou trocar para que você possa acompanhar melhor. Olha só, aqui eu acho que dá para acompanhar melhor o movimento que eu faço. O importante é que você esteja com uma bailarina, porque vai facilitar esse seu trabalho, tá? E eu começo assim, ó, com um ponto no meio, eu marco um ponto no meio e faço apenas uma espiral em volta. A única coisa que eu preciso prestar atenção é que o final dessa minha roseta tem que ser escondido pela próxima roseta. Então, eu tento fazer uma bem próxima da outra. Ó, como eu fiz já a primeira camada bem forte, com o mesmo potinho sujo, eu vou só pegar um pouco mais de chantilly branco e colocar nesse potinho. E aí, eu vou clareando o meu tom. Olha só como já tá um pouco mais claro. Eu usei o mesmo potinho, só fiz colocar um pouco mais de chantilly branco, tá bom? E olha só, eu começo com o centro no meio e faço esse aspiral em volta do ponto no meio, né? Do ponto central. Quando termina a minha roseta, eu preciso iniciar a outra bem juntinho desse final, tá? Para que não fique espaço entre as rosetas, o que deixa o acabamento feio, né? Quando acaba aparecendo o fundo do bolo, entendeu? E não é legal. O legal é que fique uma roseta junto da outra, tanto na lateral quanto na parte de baixo, né? Com as rosetas que foram feitas na primeira camada, tá bom? E assim você vai conseguindo.
Eu vou clarear mais um pouco e sempre da mesma maneira, tá? Colocando um pouco de mais chantilly branco. Quanto aos tamanhos das rosetas, realmente o que vai deixar elas com o mesmo tamanho é o treino, tá? O tempo que você treina. É normal e natural que quando a gente vai fazer pela primeira vez ou pela segunda vez, uma rosetinha saia maior, uma rosetinha saia menor. O que você precisa prestar atenção é na sua coordenação motora, para que todas elas fiquem do mesmo tamanho, tá bom? E você faça o mesmo movimento, a mesma largura do movimento, a mesma extensão do movimento, mas é simples, olha só, não tem nada para você fazer de tão especial, é só fazer um ponto no meio e fazer uma espiral em volta. E assim você faz, ó, todo o seu bolinho e ele vai ficando com esse degradê, que é interessante, é legal, é bonito, tá? Então, eu espero que você faça. A gente vai fazer agora o topo. Se você quisesse, você não precisaria fazer o topo, você pode fazer uma outra decoração, né? Eu peço desculpas porque o meu braço ficou na frente da decoração e eu não estava vendo, porque o Marquinhos estava viajando e eu tive que gravar sozinha. Então, eu acabei não percebendo que o meu braço estava no meio. Mas eu não queria deixar de mostrar eu fazendo esse topinho para você. Então, por isso que eu decidi manter, tá bom? Mas eu tô fazendo o mesmo movimento, só que eu começo de fora, do contorno do topo, para o centro. E vai ficando desse jeitinho assim, ó. Eu vou começando lá de fora e vou trazendo para o centro, fazendo a mesma camadinha, tendo cuidado novamente de uma roseta ficar bem próxima da outra, né? Para que eu não precise fazer acabamentos depois com algumas florzinhas pequenininhas, entendeu? Não, eu quero esse bolo inteiramente feito com rosetas. E você pode fazer um degradê também, começando pelo vermelho, que é bem legal. E você pode usar no Dia das Mães, fica bem interessante também. E repetindo para vocês, eu estou utilizando o bico 1M da Wilton, tá bom? E a receita do chantilly e do chantininho eu já dei aqui no canal e vocês vão encontrar o link na descrição e nos cards, tá bom? Vai estar tudo lá certinho para vocês. Olha como fica um efeito muito bonitinho, olha a textura desse chantininho. Já faz essa decoração para o Dia das Mães, que eu tenho certeza que a sua mãe vai gostar e a mãe dos seus clientes também. Então, capricha, vamos treinar, vamos praticar para essas rosetas ficarem lindas também. Depois me conta aqui o resultado, tá bom? Beijão, fica com Deus!